Oi, gurias! Oiê, tudo bom, gurias? E Tudo aí, bem? como E aí? estamos? Tudo bem. Ansiosas com os dias que não passam? Ai, nem fale, né? Meu Deus, eu não aguento mais ficar em casa, gente. Eu quero ir dar aula, eu quero poder andar. Não aguento mais. Eu só quero Sim. nadar. Ah, isso eu acho que deve estar te matando, hein, Fer? Tá, nunca fiquei Não tanto. poder nadar. Já são Oito quantos anos, meses? 8 anos e a primeira vez que eu fico mais de 10 dias sem nadar. E quantos meses que você tá Já sem nadar? fez 14 semanas. Nossa senhora, para quem é viciado como você, né, em atividade física, em adrenalina e tal, deve estar sendo difícil. Enche uma piscininha Regan aí no fundo da tua casa. Não sei nem O que a espaço. gente tem visto, né? Eu falo, enche uma piscininha lá e ó, dele nadar. Então vamos lá. Mas então vamos lá. Assunto da semana, que é um assunto que também para mim é uma das grandes paixões, telemedicina. Né? Telemedicina foi a vedete das discussões aí no mês de março e no mês de abril com relação à autorização dada pelo Ministério da Saúde, depois por lei. E então muitas coisas se confundem, né, quando nós falamos de telemedicina. Então, o fato é que nós estamos tratando não propriamente de telemedicina, mas do que a gente chama de telemática em saúde. Telemática em saúde nada mais é do que uma espécie do grande gênero medicina high-tech, nas palavras do Freeman Dyson, né? Que é justamente a medicina intermediada por instrumentos de tecnologia e de comunicação e que realmente impactaram enormemente na evolução dos procedimentos médicos, mais recentemente, inclusive, na questão dos diagnósticos e até mesmo no desenvolvimento de medicamentos. Basta nós pensarmos, por exemplo, que o Watson, que é uma inteligência artificial desenvolvida pela IBM, uma das grandes promessas na área de saúde, logo que a pandemia começou, a partir dos estudos que estavam já em andamento, dos 120 tratamentos indicados para a Covid-19, imediatamente ele conseguiu descartar cerca de 50 tratamentos. Né? Nossa. E daí ficaram pendentes de análise, e daí a análise exige, obviamente, não só software, né, mas colocar em práticas os tratamentos indicados, ficaram 70, mas mesmo assim a gente ganha tempo, descartando 50, né? Então, é fato que hoje, sim, a medicina ela está fortemente influenciada pela tecnologia, e isso nos faz, então, discutir a implementação de alguns instrumentos ou de algumas metodologias em que o paciente está diretamente envolvido. Né? Então, telemática em saúde, que é o grande gênero aí, dessa medicina high-tech, nada mais é do que a soma de telecomunicação e informática. É o mática, né? Então, telemática, telecomunicações e informáticas aplicadas à área da saúde. Então, em linhas bem gerais, obviamente, nós temos aí um esforço médico e biotecnológico que envolve profissionais de diferentes áreas da saúde e pacientes, e muitas vezes pacientes fisicamente distantes desses médicos, que se aproximam pelo uso da tecnologia. Então, para alcançar os seus maiores objetivos, a telemática em saúde, ela costuma se dividir aí em duas grandes categorias ou grandes técnicas que acabam se confundindo, inclusive na própria lei, inclusive em resoluções do Conselho Federal de Medicina, que acabam confundindo o gênero com as espécies. Quais são as duas grandes espécies aí? Telemedicina e telesaúde. Qual é a diferença entre as duas? Na telemedicina, nós sempre vamos ter um paciente identificado, individualizado, etc. A telesaúde, ela se destina já à saúde coletiva, a questões educacionais, etc. Então, nós podemos dividir quanto à finalidade das técnicas nessas duas grandes categorias.
Então, para fins meramente e obviamente didáticos, né, a gente pode dizer, então, que a telemedicina se volta à medicina curativa, né, essa medicina mais vinculada ao paciente, enquanto a telesaúde se destina mais à medicina preventiva, às coletividades e à educação. Então, no grupo da telesaúde, que também já é utilizada há muitos anos no Brasil, inclusive pelo próprio governo federal, nós temos ali a teledidática, telefonia social, como é o caso, por exemplo, dos telefones oferecidos. Agora, aqui em Curitiba, nós temos o Telepaz, que é para cidadãos e servidores municipais que estejam procurando apoio psicológico ligarem nesse momento de pandemia, né? Então, são formas de telefonia social, as bibliotecas virtuais como a Cochrane, o uso das videoconferências, que agora virou moda durante esse período, machine learning, aplicativos didáticos, etc. Né? Então, não temos nenhum paciente identificado ou individualizado. Já na telemedicina, nós temos procedimentos que são intermediados ali entre médico e paciente ou até entre dois médicos. Então, nós temos, por exemplo, a teleconsulta, o teleatendimento, o telemonitoramento, teleradiologia, que é autorizada, por exemplo, pelo Conselho Federal de Medicina desde 2014, a televigilância, que é o home care, o telediagnóstico, telecirurgia ou as cirurgias robóticas, teleterapia e, finalmente, chegamos onde eu queria, né? Que é o ponto principal para a gente discutir aí. Teleconsulta. Pode, não pode, o que ela contém? Teleconsulta é um dos procedimentos da telemedicina. Então, a telemedicina ela tinha uma regulamentação bastante abrangente, conceitualmente bastante falha, desde 2002, pelo Conselho Federal de Medicina, Resolução 1643. O Conselho tentou atualizar essa resolução em 2018, mas a própria categoria médica acabou se opondo à resolução, exigindo maiores debates com os profissionais, etc. A resolução foi suspensa, se realizou uma série de consultas públicas, etc. Foram colhidas milhares de sugestões que estavam em análise pelo Conselho Federal de Medicina, até que veio quem? A pandemia, né? E a pandemia, então, forçou a retomada da discussão sobre a possibilidade da teleconsulta, justamente para evitar que as pessoas se desloquem até pronto-socorros, até clínicas, até hospitais, consultórios, para evitar a disseminação do vírus, né? Então, o que aconteceu nesse período é que, primeiro, nós tivemos um ofício do Conselho Federal de Medicina encaminhado ao Ministério da Saúde, indicando a possibilidade de teleorientação, que não é diagnóstica, o nome diz, é só orientação, né? Então, é o que fazer, telemonitoramento e a teleinterconsulta que ocorre entre dois médicos. Então, dois médicos trocando informações sobre algum caso específico, dois ou mais médicos, né? O Ministério da Saúde recebeu o ofício e disse assim, mas não é isso que eu quero liberar a teleconsulta. E liberou, por meio da portaria 467 do Ministério da Saúde, que depois acabou influenciando a edição da Lei 13.989, que é a lei que autoriza o uso usa a expressão telemedicina, mas na verdade a única coisa que ela está autorizando ali é a teleconsulta durante esse momento de pandemia, e afirma que a telemedicina, depois desse momento, deverá ser regulamentada por lei. Então, aí a gente já tem o primeiro problema. Eu acho que isso não tem que ser objeto de lei. Eu acho que a gente pode ter regulações, talvez até decretos, enfim, mas lei que exige um processo legislativo demorado e que demora muitas vezes para acompanhar as inovações tecnológicas, já me preocupa. De qualquer forma, dessa discussão, várias outras apareceram, e aí que entra, que eu jogo a bola para vocês, né? Então, feitas essas considerações iniciais, primeiro, Andresa, relação de consumo, a telemedicina se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor?
Você sabe, Fer, que eu saí de carro hoje, fui no mercado e eu falei, acho, né, que tem um outdoor bem na saída aqui do meu portão, do meu prédio, tem um outdoor. Eu ia tirar foto para mandar para você, mas acabei esquecendo. Então agora acho que só vou sair de casa semana que vem, daí eu mando a foto, tá? Se tiver ali ainda. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta, Fer. Qual é o instrumento utilizado para essas teleconsultas? Existe alguma plataforma, alguma coisa? O instrumento, a intermediação, ela não foi regulamentada. Isso ficou a critério das operadoras de saúde e ficou a critério do próprio médico. O fato é que hoje, assim, a maioria das operadoras, embora a ANS tenha se manifestado autorizando a utilização das teleconsultas, a maioria das operadoras acabou não incentivando ou não autorizando até os seus cooperados ou médicos vinculados a utilizarem. E justamente porque envolve o risco, que é a questão da proteção de dados pessoais. Os dados. Por isso que eu fiz a pergunta. Então, assim, a primeira pergunta que você fez, né? Se essa relação aí entre o paciente e o médico, essa relação pela telemedicina, se é uma relação de consumo. Com certeza, né? Assim como qualquer relação, qualquer consulta de um paciente e um médico é uma relação de consumo, né? Embora a gente saiba que existe uma resistência ainda um pouco grande por parte, né, dos médicos de maneira geral para Expressa reconhecer. no Código de Ética Médica. Expressa no próprio Código de Ética Médica, artigo 1º, né? As relações entre médico e paciente não são relações de consumo. Então, além disso, existe sim uma forte resistência ainda por parte da classe, né, dos médicos, enfim, em reconhecer, né, a relação entre o médico e o paciente como uma relação de consumo. Porque ainda se tem aquela ideia, eu não vou dizer, acho que meio romantizada, né, aquela coisa assim de que o médico ele está salvando a vida, né? O objeto ali da relação é a vida do paciente, né? A saúde, enfim. Mas o fato é que é uma relação de consumo porque o Código de Defesa do Consumidor ele é bem direto e objetivo, né? Quando ele fala lá da prestação de serviços, ele diz que é fornecedor todo aquele que preste serviço remunerado com habitualidade. E se o médico presta um serviço remunerado com habitualidade, não sinto muito, ele é fornecedor para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, essa discussão se aplica tanto para as relações presenciais entre médico e paciente, quanto para as relações virtuais, enfim, né, entre médico e paciente. É claro que as relações virtuais, elas preocupam um pouco mais, justamente por conta... A primeira coisa, acho que me vem à cabeça é a questão da informação. Né? Até que ponto o paciente recebe uma informação segura, um diagnóstico seguro, ou até que ponto o paciente tem a informação de quais são os limites ali, até onde pode chegar o médico durante aquele atendimento, enfim. É da própria Acho que é né? a própria consulta, o né? médico chegou à conclusão que ele tem que analisar o paciente presencialmente. Enfim, ele tem que devolver o valor daquela consulta. Pois é, A então. consulta presencial terá outro valor. E será que isso é informado, né, para o consumidor? Será que o consumidor sabe de tudo isso, né? Que ele, apesar de passar ele inicialmente ali por uma consulta virtual, que talvez ele tenha que submeter uma consulta presencial e pagar uma nova consulta, será que isso é informado para o consumidor? Eu acho que a gente tem, tudo que envolve as tecnologias, a gente tem um problema muito grande de informação, né, por parte da população. A gente tem que pensar que a população brasileira é, a grande maioria, aquela população que não tem acesso a uma educação básica de qualidade, né? Então, sim, existe muita dificuldade de compreensão, de leitura de texto, de compreensão de informação mesmo, né? Da forma como é recebida pela população. Então, é uma relação de consumo, eu acho que um ponto importante a ser cuidado aí é a questão da informação, né? Outro ponto a ser cuidado diz respeito ao erro médico, né? Claro que havendo erro médico aí a gente vai ter a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Claro que da mesma forma, né, como acontece com todo profissional liberal, a responsabilidade do médico não é objetiva, né? Então tem que ficar demonstrada a negligência, a imprudência ou imperícia, porque é a tal da responsabilidade subjetiva
objetiva. E aí, por isso que eu te perguntei da plataforma, Fer. Se existem plataformas, quais são os instrumentos que são utilizados ali, né? Porque, eventualmente, se você tem uma plataforma, né, que oferece para o médico o serviço de acessar os seus pacientes, a gente pode pensar, de repente, até numa responsabilização dessa plataforma, de alguma, né, de alguma Não, maneira. Não sei como. plataformas no mercado há, Andresa. O que me preocupou muito logo que a lei foi aprovada é que vários especialistas em saúde automaticamente andaram orientando os médicos a fazer consulta usando WhatsApp, etc. Não, não pode. Porque o fato da relação estar sendo intermediada por uma tecnologia não libera do preenchimento de prontuário, não libera do cuidado com o armazenamento. E para onde vão esses dados, não libera né? do sigilo profissional. Então, sim, tem que ser intermediada por plataformas seguras e, como você bem colocou, isso pode gerar, inclusive, se houver... Pode gerar responsabilidade, claro, da própria plataforma. Dados, por exemplo, né? A responsabilidade da própria plataforma. Então, eu acho que esse é um ponto também importante, né, para a gente cuidar. Mas acho que é isso, gente, da parte do direito do consumidor e, assim, muito cuidado, né, também com a publicidade. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem esse outdoor aqui na frente da minha casa, mas não é o único que eu vi pela cidade, né? E, assim, esse que tem aqui na frente da minha casa, inclusive, ele é um pouco, eu diria assim, nebuloso, obscuro, sabe? Você não sabe exatamente. Contate um médico, mas você não sabe exatamente que tipo de atendimento você vai receber, sabe? Aquela coisa meio assim, tipo, tá, mas é uma consulta ou é uma orientação que eu vou receber? O que é? Né? Então, também acho que isso a gente tem que tomar bastante cuidado. A forma como tem que estar muito a clara publicidade, exatamente. A diferença tem que estar muito clara, né? Antes dele pagar, imagina, ele paga achando que vai receber uma receita, uma orientação médica, etc. E recebe e na verdade, consulta um médico presencialmente. exatamente, né? E eu vou dizer, eu já reparei em 2 ou 3 outdoors pela cidade falando e em todos não me parece que fica clara essa informação, sabe? Até assim, porque eu não sei, eu teria que ver esse outdoor, eu não sei se ele está de acordo com o Código de Ética Médica. De ética médica, né? Tem isso, tem a questão da publicidade médica, né? A publicidade médica, é verdade, gente. Olha só, vou tirar a foto ali, vou descer amanhã só para tirar foto para mandar para vocês, gente. Mas desce de máscara. Sim, claro, com certeza, né? E inclusive de luva, gente, porque eu tenho toque para tocar no elevador, não dá, tem que ser de luva também. Bom, mas acho que da minha parte era isso. Vou passar para a Karen aí, né? Agora que acho que a Karen vai trazer para a gente um pouco do aspecto empresarial aí, amiga. Assim, telemedicina, ela vai mexendo em todos os setores, né? Parte própria médica, consumidor e o empresarial também, né? Então, a gente pode dizer que, sei lá, esse período atual de crise está servindo como um evento catalisador aí de muita regulamentação, né? Em algumas desnecessárias, outras necessárias, né? Enfim, e não poderia ser diferente também da prática da telemedicina, imprimindo consequências na área empresarial também, né? Então, assim, a gente pode falar aí de forma breve, bem simples, pelo menos aí de 3 aspectos importantes, né? Então, a gente tem aí a consolidação da telemedicina como um novo nicho de mercado a ser investido pelos empresários. Estávamos falando aí das plataformas, exatamente, o desenvolvimento das plataformas, isso tudo requer novos investimentos e novas tecnologias também para viabilizar tudo isso, né? Então, inclusive a própria insegurança, né? Se vai ser autorizado depois da pandemia, se não vai, por que você vai gastar com isso agora? Mas interessantemente, o mercado não se comporta como algo sendo algo... ocasional, né? Não. Até pela própria publicidade que a gente vê espalhada pela cidade, eu acho que... A leitura que o mercado faz é que a crise do Covid, ela acelerou a transição, assim, do digital
e para o digital, né, do não digital para o digital de uma forma definitiva em muitos pontos, né? E em muitas coisas se vê como reversível. E a gente tem essa ideia dos próprios empresários, né? Os empresários não estão vendo a telemedicina, claro, ok, como algo pontual, mas é algo que já vem consolidado, porque a gente já tinha no mercado empresas que ofereciam serviços como avaliação imediata dos sintomas, né? O recurso do botão do pânico, quer dizer, não diretamente, mas todos relacionados a esse telemonitoramento, né? E essas centrais disponíveis para fazer esse link, né? Em casos de serviços de emergência. Então, a utilização de plataformas digital aí como meio de aproximação médico-paciente já é algo que se mostrava muito presente, né? E tende a ser, foi incrementado com a Covid e a leitura que se faz é algo que é um nicho que veio para ficar, né? Além disso, a gente sempre fala, também todo mundo está vendo, todo mundo quer saber como o CAD vai se comportar e não é diferente aqui, né? Novamente, todo mundo está dizendo que o CAD vai ter que passar por uma fase de readaptação aqui, né? Por quê? Porque ele vai ter que reavaliar aí os parâmetros que ele tinha dos processos de fusão, de aquisição, de conduta empresarial, e muitos autores vêm defendendo aí uma reanálise desses novos mecanismos envolvendo compra, venda de empresas, inclusive na parte da telemedicina, né? Então, todo mundo fica pensando como é que o CAD vai se manifestar nos novos modelos de negócios que estão vindo, né? E tem mais algo interessante aí, que é um ponto de diferença, toda vez que, especificamente no setor de saúde, havia sempre uma ideia da questão dos custos, né? E sempre se viu a ideia da telemedicina, da telesaúde, como um componente que aumentava os custos, né? E agora isso tende a modificar, né? A ideia é que nós tenhamos até com a estabilização, uma ideia de redução de custos, né? De transações mais eficientes, né? E também nessa área de prevenção. Então, o que era custo para o mercado, a ideia da telemedicina, hoje talvez mude um componente aí e vá trazer um barateamento para a própria atividade. E o CAD já dá intenção, dá margem aí de que ele está acompanhando esse movimento, né? E tem aí na telemedicina um embrião aí, algum ingrediente, por assim dizer, de algo que vai, de novo, modificar as estruturas de mercado, né? Como talvez aquecer esse setor, trazer mais concorrência e barateamento de custos de produtos e também, enfim, toda essa dinâmica que envolve a telemedicina, né? E barateamento de valor exatamente. De consulta. E pensando nas empresas como aí internamente organizado, a gente tem também a questão da relação com o funcionário, né? Já tem aí várias empresas, companhias grandes que incluíram a telemedicina para benefício dos seus funcionários, né? Então, os empregados com isso não precisam sair, continuam fazendo consulta online, evitam idas e vindas ao hospital, isso é menos perda de horas de trabalho, dia de trabalho, né? Então, a dinamização aí também acontece pelo lado do próprio empregado, né? E aí, sim, pensando aí uma lucratividade. Há um tempo atrás, eu até cheguei a fazer alguma análise, assim, de quão recorrente seria a utilização da telemedicina pelas empresas e quanto isso estava demandando dos próprios hospitais. Tomei por base alguns hospitais maiores de São Paulo, como o Sírio-Libanês, enfim, e o Albert Einstein, eu também olhei,
E foram 2 hospitais que sinalizaram um aumento brutal, enorme, de consultas remotas, né? Então, eles tinham Eles já lá... têm uma experiência muito grande, já há muitos anos eles trabalham com esses instrumentos, né? Exato, mas assim, mesmo eles que já estavam acostumados, eles foram os Foram 2 surpreendidos. né? Então, eles tinham lá, por exemplo, o Einstein, que tinha lá em torno de 15, 20 empresas, no máximo, que trabalhavam aí com um serviço. Isso segundo próprias informações do próprio Albert Einstein, isso subiu já no mês de abril, hoje já deve estar isso diferente, para 60 casos de empresas. Nós temos mais do que duplicou, triplicou, enfim, aumentou muito, né? Então, antes, os próprios hospitais, antes da crise, tínhamos aí, fossem 400 mil pessoas, isso pensando em centros grandes, e isso aí amplia para 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas, e aí tudo é custo menor, né? Então, é isso. Acho que empresarialmente a telemedicina é um novo nicho de mercado que não está se traduzindo, né, como algo passageiro. A expectativa é que é algo que veio para ficar, embora cientes da legislação em um tempo contado, né? A própria condução do mercado em baratear custos e essas parcerias que as empresas estão fazendo também, lógico, sofre análise do próprio CARD como, né, um ato de concentração e barateamento do custo da atividade empresarial como um todo, né? Menos funcionários doentes, melhores atendidos e aí, enfim, né, incremento da atividade empresarial também sobre esse aspecto. Mas, Fer, quando eu disse barateamento do valor da consulta, não era do paciente, era do plano pagando para o médico. Não é? Afinal de contas, ele, né? Sim. Pode fazer mais consultas ali num período menor de tempo e tal. Sim. Eu acabei, inclusive, enquanto nós estávamos aqui falando, eu acabei de descobrir um nicho de mercado. Vamos prestar consultoria para essas empresas de telemedicina, gente. Olha aí, se é um nicho de mercado, estão precisando de gente especializada. É isso, vamos lá. Para se entender, né, o que juridicamente é viável, não é, quais são os cuidados, mesmo, né? Porque volta a questão da LGPD que a gente conversou na semana passada, né? Sim, exatamente. Aliás, esse é um outro problema. Diretamente na prestação desses serviços. É isso. Verdade. É uma nova mexida de mercado também, né? Olha, enquanto for um médico do outro lado, até não me preocupo tanto, né? Eu vou começar a me preocupar quando do outro lado não for um médico, pessoa física, né? Mas, sei lá, o Watson. Mas o Watson é confiável, hein? Ou não, né? Mas é isso que me preocupa. Enquanto é um médico, ainda vai lá. E daqui a pouco, gente, a gente tem que pensar que essa realidade talvez não esteja tão distante, né? Mas, e aí, gente, como é que a fica? gente tem robôs que fazem poesias, escrevem textos. Proferem decisões judiciais, ora só, veja bem. Não é? Dão aula porque não poderiam, né? Não poderiam também prestar consultas médicas, ora pois. Não é verdade? Exatamente. Da Vinci está aí para dizer, né? Da Vinci, né? o telerobô já também usado há tanto tempo em telecirurgias. Sim, é verdade, né? É verdade. Ele ainda não atua sozinho, ele precisa de um médico ainda. Mas faz tempo, né, Fê, que tem? Tem muitos anos. O Da Vinci já estava em operação quando eu tratei do assunto a primeira vez lá no mestrado, em 2002. Então, assim, fato é que o Brasil demorou muito para discutir essa questão, né? E, obviamente, discutindo uma situação de emergência não é a melhor. Não é a melhor saída. Não, agora não. Não é a melhor saída mesmo. Exatamente. Então é isso, meninas. E é isso, gurias. É isso. Agora vamos pensar no tema da próxima semana. Ah, a gente já tem um tema. Verdade. É verdade. A gente já tem um tema. Depois a gente conta. Né? Não, exatamente. Vamos fazer suspense, deixar no ar.
o tema da próxima semana. Então é isso. Então fiquem Então é isso, bem, gurias. cuidem-se. Vocês também cuidem-se. E se Cuidem-se. forem de telemedicina, cuidado, olha a informação. Isso aí. Ó, Beijo. Até, beijo. Beijo.